Como lidar com a vergonha? Esse é o tema da nossa live de hoje. Tema muito pedido por vocês, para a gente falar um pouquinho mais sobre esse sentimento, sobre o que causa essa vergonha, o que acontece no nosso corpo quando a gente sente vergonha, quais que são as implicações dessa vergonha. Então, esse vai ser o nosso movimento aqui hoje. E vai ser possível da gente destrinchar um pouquinho mais sobre esse sentimento tão misterioso que às vezes a gente sente com coisas tão Penteado, o Igor Savitsky e a Daniele Rafael, meus colegas aqui da equipe Colar. Infelizmente, o Pedro não poderá estar com a gente hoje, que é o Pedro Consorte, um dos nossos outros colaboradores aqui da Colar. Nós somos 5 especialistas para comunicação, para o desenvolvimento humano e fazemos 2 lives por semana, pessoal. Então, toda segunda e quinta, às 18 horas, sempre no mesmo horário, vamos estar falando um pouquinho aqui para vocês sobre a comunicação, sobre a melhoria do mundo, sobre transformação de relações e sobre comunicação. Bem-vinda, Letícia. Oi, Paulinha, tudo bem? Estou vendo a galera juntando aí também. Daqui a pouco já estão entrando, né? A Dani e o Igor. Muito contente de estar aqui. Muito contente de falar de um assunto da qual eu sou diplomata. Muito especialista. Eu sou aquela pessoa que não pode ver uma vergonha que já quer passar. Essa sou eu. A primeira vez que eu escutei essa expressão, eu falei, olha lá, sou eu. A pessoa. Tem até um episódio do nosso podcast, né, do Pode Colar, que é uma leitura do meu texto Palmeiras da Vergonha, que é só a última, naquela ocasião, era a última vergonha grande que eu tinha passado. Então, gosto muito de falar desse assunto. Eu gosto muito porque acho que a vergonha é um sentimento tão humano, né? Eu acho isso muito interessante. Eu acho que a vergonha, eu não sei se na natureza, primatas ou os outros animais sociais também tem essa coisa da vergonha, ou se ela é só a gente que sente. Só a gente. Eu fico muito isso, sabe? Culpa e vergonha. Mas a vergonha começa assim. Talvez a vergonha seja aquilo que de mais humano tem na humanidade, sentir vergonha. Oli, Diga. Eu tava pensando na live, eu lembrei do podcast da sua vergonha. Gente, é muito bom. Vai lá, pula no nosso podcast lá e dá uma olhada nesse aí, que ele é um episódio muito bom. Eu já recebi uns haters assim, o Palmeiras tá bem no campeonato. Tipo assim, gente, não é sobre o Palmeiras. Não é sobre o Palmeiras. O Palmeiras foi só um recurso narrativo, no caso. Mas, assim, é muito louco esse negócio. Não, mostra que é um texto histórico, é interessante. Né? Foi escrito há muito tempo, né? Foi escrito há muito tempo também, tem isso. Mas na época que eu escrevi, o Palmeiras já não estava tão mal das pernas. Então, tipo assim, já não fazia sentido naquela época a analogia para muitas pessoas que acompanham o futebol. Mas para mim ainda fazia porque, né, era o raciocínio. Mas, assim, uma coisa que eu acho interessante eu sempre achei a vergonha um negócio tão incômodo e tão ruim. E aquilo, né, a gente falou no último episódio sobre culpa, né? E desdobramento entre culpa, vergonha e tudo mais. Então, eu acho que essa coisa do controle social por meio da vergonha é muito forte, especialmente no aspecto religioso e tudo mais. Então, eu sempre vi a vergonha como uma coisa muito opressora, muito opressiva, muito ruim, muito tudo. E aí eu fui descobrindo, né, ao longo do trabalho, né, essa coisa de trabalhar os sentimentos, de trabalhar a gente, de trabalhar o nosso olhar para a gente. Eu percebi que a vergonha é aquilo, como todas as outras criaturas que vivem dentro de mim, ela só quer cuidar de mim, né? Ela quer cuidar daquilo que ela percebe como uma ameaça ao nosso pertencimento, ao meu pertencimento, uma ameaça à minha aceitação social, que outras pessoas vão parar de me aceitar, que outras pessoas não vão me querer perto delas, não vão gostar de mim, que eu não vou ter respeito. E isso é uma coisa muito forte para as mulheres, essa questão do respeito. Meu Deus do céu, se ficarem sabendo disso, ou se as pessoas me virem. E eu acho interessante porque a gente falou muito da culpa no último episódio, e a vergonha, ela opera no silêncio dos atos e das palavras. Eu acho isso interessante.
né? A culpa a gente sente por ter feito uma coisa, mas a vergonha a gente sente mesmo sem fazer. Isso é muito, muito, muito sério, né? Você sente a vergonha dentro de você por ser essa pessoa errada. Então, né, errada entre aspas, mas por essa percepção. Então, quando a gente fala, por exemplo, da nossa descoberta, né, no começo da nossa vida, de que a gente tem uma sexualidade que desvia da norma, que o nosso gênero talvez não seja aquele que é esperado da gente. Enfim, N coisas. Essa sensação de vergonha, ela acompanha a gente, né? Essa sensação de ser errado no mundo. E faz a gente fazer umas coisas muito loucas. Enfim, achei que uma introduçãozinha, assim. Dani Rafael, quer continuar? Ai, deixa eu pegar a bola, porque eu não aguentei e fui ver algumas definições do que é a vergonha. E aí eu peguei uma que é muito interessante, que é tá do Google, assim, Google, vergonha. Aí colocou, tava assim, ó, desonra, que ultraja, humilha. E aí tava assim, ó, sentimento desse ultraje. Então a vergonha é esse sentimento que vem. Eu achei muito interessante essa definição, né? Porque quando a gente sente vergonha, parece que dá vontade de enfiar num buraco, assim, né? Tipo assim, some. E aí eu tava dando uma olhada, a Brené Brown, no livro dela, A Coragem de Ser Imperfeita, ela fala bastante da vergonha. Então, quem gosta desse tema, é um livro que eu indico, e aí lá estava escrito assim, que a vergonha é o medo do ridículo e da depreciação. São usados para controlar as pessoas e mantê-las na linha, que é isso que a Leto trouxe agora também. Então, eu queria começar falando disso e falar também dessa coisa do quanto que a vergonha tem a ver com... Tem muito a ver com o meu diálogo interno. É muito interessante, assim. Eu acho que a gente vai falar mais sobre isso aí durante a live, mas é muito interessante porque eu vou falar de um medo que eu tenho, de uma vergonha que eu tenho, assim, que é muito forte em mim. Eu tenho vários, né? Mas assim, tem uma que eu tenho vergonha de falar inglês. E eu queria muito falar inglês. E toda vez que eu vou, né, agora eu tô melhorando, mas quando eu vou, eu fico com vergonha, porque eu acho que tá errado, eu acho que a minha pronúncia tá ruim, eu acho que tá tudo ruim. E ninguém falou para mim, eu falo, e aí parece que só eu tô vendo isso. É uma coisa louca esse negócio da vergonha, porque às vezes todo mundo que tá aqui fora, ninguém. Se vocês souberem que eu tenho vergonha, né? Se a pessoa sabe, ela vai perceber. Mas assim, pode ser uma coisa que acontece comigo e que ninguém vai saber. Tipo, eu fico quieta, mas aí eu falo, aí eu até fico vermelha, né? Tipo, porque eu tô com vergonha. Mas todo mundo que tá em volta, ninguém falou que a pronúncia tá ruim, ninguém falou que tá ruim, ninguém. Mas eu tô ali me matando dentro de mim ali. Então, queria começar a falar como que a vergonha é interessante nesse ponto. Tem uma outra coisa que eu vejo na vergonha que é assim: a vergonha é uma coisa que dá vontade de desfazer aquilo que foi feito. E não tem jeito. Tipo assim, a coisa foi feita. Não tem como desfazer, mas a vontade que dá é de voltar lá atrás e falar, ai, finge que isso não aconteceu, assim, desfaz. Então, eu acho que tem um pouco a ver, tem uma coisa que a Lê fala também, aquela coisa de bater a cabeça na parede, no muro, quando a gente não aceita aquilo que aconteceu. Eu acho que tem a ver com isso. Você quer desfazer aquilo, mas não dá para desfazer, e aí você fica naquele sofrimento, assim. E acho que para começar tá bom. Eu vou passar a bola aí, depois a gente vai batendo bola aí. Quem tá afim de falar? Igor, agora estabilizou aí sua rede, né? Estabilizou, eu fui resolver as conexões aqui de casa. Legal. Posso passar a bola para você? Pode, pode. Acho que para mim vem muito essa coisa também ligada, alguma coisa ligada à sexualidade, né? Porque eu estava lembrando da carta do Pero Vaz de Caminha, que quando eles chegaram aqui, eles encontraram aquelas pessoas que andavam com as suas vergonhas expostas, né? E aí, essa coisa, né? Como, ao mesmo tempo, é aquilo, a minha genitália, ela faz parte de mim. Ao mesmo tempo, está muito ligada a essa coisa do pudor, eu não mostrar, né, essa parte de mim. Então, parece que é uma parte que eu escondo, né? Então, o sentimento de vergonha, essa coisa do pudor, né? E como é muito ligado a esses condicionamentos que vêm da família, da sociedade, né? E que a gente traz para dentro da gente e que realmente, como
a Lê trouxe na chamada para essa live, parece que põe em risco o nosso próprio pertencimento, né? E aí é uma coisa muito doida pensar, se é uma coisa constitutiva de mim, né, da qual eu não consigo fugir daquilo, tá em mim, e ao mesmo tempo é uma coisa que coloca em risco a minha sobrevivência e o meu pertencimento, né? E aí parece que é por isso que é um sentimento tão forte assim e traz tanto peso, né? De novo, voltando à questão da carta, né? Parece que eram pessoas que viviam numa leveza, aparentemente, assim, ou pelo menos nesse aspecto em particular da vestimenta, etc., né? Viviam mais leve, porque não precisavam vestir nada, né? Enquanto os europeus, cheios das armaduras, não sei o que, toda aquela coisa, né? Então, para mim, tá vindo muito essa reflexão, assim, não sei se faz muito sentido, mas essa coisa do peso contraposto à leveza, uma coisa da qual eu não consigo fugir, que às vezes é parte de mim e que ao mesmo tempo é uma coisa que eu quero esconder, e aí o peso que é eu ficar escondendo isso, né? Então, tá começando assim para mim. Tô esquentando aqui. Tô pensando mais umas coisas, mas vou passar a bola para Paulinho. Vai lá, Paulinho. Nossa, rapaz, uma coisa que eu tinha pensado em trazer, que eu vi isso outro dia na faculdade, né, de psicologia, é essa questão da vergonha, que inclusive se conecta muito com isso que você disse, que é uma emoção social. A gente geralmente não sente vergonha se a gente não está pensando num outro ou se a gente está em relação com algum outro, né? A gente sempre sente vergonha de mim em relação a algo que o outro vai achar. Então a vergonha não tem de mim só para mim. Não, ela é em relação a eu mostrar algo de mim para um outro, né? Então ela é uma emoção muito complexa e ela tem muito a ver com essa questão da cultura, né? Muito a ver com essa questão de vergonha para quem? Vergonha em que situação? Vergonha em que determinação, né? Nessa questão social, cultural, na sua comunidade, o que é vergonhoso? Às vezes isso é vergonhoso em um lugar e não vai ser em outro lugar do mundo, né? Então, isso demonstra como que é diferente, assim, né? A gente tá relacionando essa vergonha com aquilo que a gente vê como vergonhoso, porque é sempre uma visão, né? O que eu tenho vergonha? O que a minha sociedade põe como sendo algo vergonhoso, né? Então é uma construção social. E aí, ao mesmo tempo que é uma construção social, como é que esse negócio é forte, né, cara? Não tem como eu falar assim, dane-se, nunca mais vou sentir vergonha, já que é uma construção social, né? Eu vou me desvencilhar disso, porque isso é uma coisa que me atrapalha. Não tem como, é muito difícil, né? É aquela coisa da interdependência que a gente fala tanto aqui na Colar, né? De que esse medo do ostracismo, né? Da distância entre as pessoas, né? É uma coisa muito primal, muito intrínseca, assim, né? Então, não tem como eu falar, dane-se a opinião dos outros completamente, né? Nunca mais vou sentir vergonha. Gente, não tem como, né? Isso nos afeta, né? Os afetos que podem ser positivos ou negativos, né? Não afetam nesse sentido de só de carinho, né? E ternura, mas do quanto que nós nos influenciamos uns aos outros. Então, essa questão da vergonha chega muito para mim. E aí, uma coisa que eu queria trazer, né? Uma segunda coisinha, para incitar aqui uma troca entre a gente, é essa diferença entre vergonha e timidez. Porque em vários momentos eu achava que eu era só tímida. E aí, em outros momentos, eu achava que eu estava com vergonha de alguma coisa que eu estava demonstrando, que eu estava expressando, né? Então, essa diferença, assim, para fora das definições, assim, talvez seria algo interessante da gente conversar. E você, Lê? O que você está pensando? Eu achei interessante a proposta de olhar para a timidez. Ele falou assim, me deu vontade de falar assim, não, vamos fazer um episódio só sobre timidez. Só sobre timidez. Eu achei... Pode ser Mas eu também, não sei, pode né? ser Aquilo, também. uma ideia. Porque eu não sei o quanto você dizer de timidez é um jeito de falar que a pessoa sente muita vergonha
ou se é um julgamento que a gente faz sobre as pessoas que demoram um tempo maior para se soltar numa situação social, ou são menos verbais, vamos dizer assim, né, na socialização, que também tem isso. Tem gente que fala muito rápido, né? Tipo eu, por exemplo. A cabeça fala até rápido demais. E tem gente que é ao contrário, que precisa de um tempo para processar o que está sentindo e pensar, e existe um outro mecanismo. E aí, essas pessoas, normalmente, na nossa sociedade, elas não ficam muito bem cuidadas, né? Aquela coisa de quem não chora não mama, não sei o quê. Então, olha lá, a Nath já votou para a gente fazer um episódio sobre timidez. Que é isso aí, a gente precisa estudar muito a timidez, o que é, né, em que situações ela acontece e tal. Eu queria pesar a conversa e trazer a vergonha desse negócio, porque ficou para mim assim. Ontem aconteceu um episódio de vergonha com criança muito forte, que eu achei forte. Porque aconteceu assim, a gente estava indo embora, né? A gente foi atender constelação lá em São Paulo, tal, no prédio de uma constelante. E o Heitor subiu, pulou, tal, essas coisas de criança. Entramos no carro e veio uma moça com a gente, para quem a gente deu carona para o metrô, uma das pessoas que participou da constelação. E aí, lá pelas tantas, quando a gente estava encostando na estação, o Heitor falou assim, eu botei a mão na merda. E a gente, tipo, Heitor, do que você está falando? E aí ele falou, não, na hora que eu pulei assim, não sei o quê, eu acho que eu botei a mão na minha mão, tá fedendo merda. E aí a gente, tipo, congelamento, você imagina a pessoa que estava no nosso carro. Eu falei, olha, ainda bem, sai no momento oportuno, vai abrir a porta, você pode fugir enquanto há tempo, né? E aí a moça saiu, e aí a gente, tipo, então, por que você não falou isso antes da gente sair do pé? Você já tinha lavado a mão. E aí eu fiquei com vergonha da moça que estava no carro escutar que eu estava com a minha mão suja de merda. Quer dizer, que não sujou, ele deve ter, porque o cheiro ficou ruim, né? Acho que devia ter, enfim. A gente falou, que bom que você falou que a gente vai poder encostar agora antes de viajar de volta para Campinas. Então, parando no posto de gasolina, ele lavou a mãozinha dele, não sei o quê. Mas olha que coisa, eu consigo lembrar muito desse sentimento na minha vida, de precisar desesperadamente de ajuda ou de apoio, mas ter vergonha. Quando a gente é criança, isso acontece tanto, velho. E assim, e me veio, e é isso que é foda, que é isso que a gente tá dando risada, e aí eu vou trazer um assunto super pesado, né? Que quando eu passei por violência doméstica, eu lembro que o que me impedia de cuidar de mim, uma das coisas que mais me impedia era a vergonha. Era a sensação de que era vergonhoso estar na minha posição. Era, sabe, a mulher de malandra, a mulher que apanhou, a mulher que não sei o quê, sabe? Eu lembro que assim, quando eu catei, juntei as minhas coisas e fui arrastando, eu lembro tipo assim, de arrastar aquela mala que era pesada, descendo as escadas, eu lembro de passar pela porta da vizinha, e a vizinha saiu para olhar. E eu lembro do olhar dela, e aquela sensação assim, tipo, nossa, de querer morrer debaixo daquele olhar. E como isso é forte, sabe? Como isso muitas vezes as pessoas falam essa coisa, né? De, por que a mulher não consegue ser? Esse é um dos motivos, gente. A sensação de julgamento. Então, assim, uma dica boa, né? Se você tem uma pessoa, uma amiga que está num relacionamento abusivo, um relacionamento violento, uma pessoa que sofre violência doméstica, inclusive uma pessoa que sofre violência doméstica parental, sabe? De pai e de mãe. Falar para ela coisas do tipo, é só sair daí, não sei porque você está com ele, não sei o que, só faz ela se sentir mais idiota por estar nessa situação, mais ridícula, mais patética. E aí o que acontece? Ela tem menos força para conseguir sair. Ela se sente menos digna de cuidado, menos digna de alegria, de felicidade, de amor fora daquela relação. E ela se prende mais, cada vez mais nessa pessoa. Ela se isola para não sentir vergonha, a vergonha que ela sente quando ela se vê julgada. E ela vai se isolando e ficando cada vez mais dependente desse vínculo que é extremamente violento, que está machucando ela. Isso é uma coisa bem prática. E, ao mesmo tempo, o quanto para mim foi libertador falar a respeito dessa violência. Descobrir que eu não estava sozinha com ela. Porque é aquela coisa, a gente sempre vai passar vergonha, que é isso que a Paulinha estava falando. A vergonha é inevitável. É o que eu falei, é o sentimento mais humano, é a emoção mais humana, porque bicho não sente vergonha, não do jeito que a gente sente, não sabe com esse tanto de pensamento que a gente tem. Então, né, raiva, tristeza, tal, você vê isso no bicho, mas vergonha, a gente zoa, né? A gente põe as plaquinhas nos cachorrinhos e tal, mas não acho que eles nem têm vergonha real, né? Mas
a gente, quando passa vergonha junto, ela se transforma numa outra coisa, né? Se a vergonha é o medo do não pertencimento, a oportunidade de você juntar com outra pessoa e passar essa vergonha junto, de repente você pertence. E você pertence a uma coisa maior. Eu recebi, tipo, um último adendo só, que eu recebi hoje um migalhas lá, né, porque os advogados lá, falando de uma moça que fazendo uma sustentação oral, ela tomou uma bronca, vamos dizer assim, de um desembargador, porque o bebê de 6 meses dela estava atrapalhando a sessão. Vocês viram isso, gente? É o fim da pequena matar, mas enfim, pessoa da não violência, estou aqui digerindo. Mas assim, em pleno século XXI, um homem se dá o direito de fazer uma mulher se sentir mal porque um bebê de 6 meses está com ela. Porque ela está tentando ser mãe e advogada ao mesmo tempo. Que é uma coisa que muitas vezes nos é negada. Mano, o tempo inteiro é negada a escolha. Ou você vai ser uma mulher profissional, ou você vai ser mãe. Isso não se faz isso com nenhum homem. Nenhum homem tem que escolher isso do jeito que a mulher tem que escolher. Né? E a gente está o tempo todo tentando cuidar para isso não ser necessário. E aí me vem o cara e faz um negócio desse. E é engraçado porque eu fico imaginando que o primeiro momento, eu já passei por situações assim, e veio uma coisa assim de vergonha, você está fazendo uma coisa errada. E, mano, quem devia ter vergonha era eles. Que absurdo! Como é louco isso, né? O jogo da vergonha. Enfim. Ele só comentar um negócio disso, que isso aí me pega. É assim, é muito interessante porque a mulher, ela tá ali em dois papéis, ou seja, na minha visão, mais competente do que ele. Ele tá ali só sendo advogado. E tipo assim, ele inverteu o negócio e a mulher ainda se sente mal. Então, assim, eu tinha que falar isso porque me pegou, me pega isso. Não, e tá certíssimo, eu já vou passar para você, porque eu já tô aqui falando demais, já tô com vergonha do tanto que eu tô falando. Mas assim, acho isso foda porque vem uma vergonha, porque sempre vem com um tom de você não tá fazendo bem nem o seu papel de mãe e nem o seu papel de advogada. Porque você está trazendo uma criança num contexto que ela não é confortável para ela, né? E você está aí, tipo, não consegue estar atrapalhando todo mundo. Olha que horror, né? E essa coisa é muito forte. Tipo assim, as crianças atrapalham... Se a criança atrapalha, a mãe atrapalha também. Então, enfim, só para... Que forte. Enfim, obrigada. A bola é comigo? Deixa eu pegar, então. Mas essa história que a Lê trouxe me mostra, me fala assim, nossa, que inversão, né? E é muito interessante isso que a Lê falou, essa coisa que eu comecei a live, né, trazendo essa coisa da desonra, que tem muito a ver com essa coisa. É interessante como quando a gente está com vergonha, parece que é o momento que a gente mais precisa de apoio, né? E a gente não pede porque a gente está se sentindo um lixo. Literalmente é isso, né? É muito interessante, assim. E eu tô aqui, gente, a gente está aqui na live, na passada a gente falou de culpa, hoje a gente está falando de vergonha. E eu fico aqui pensando o quanto que eu acho que dá vontade de fazer uma live de cada sentimento, né? Porque é muito interessante a gente focar e falar na perspectiva do trabalho que a gente faz sobre cada sentimento. E uma das coisas muito interessantes quando a gente está, né? O nosso trabalho está muito baseado em desenvolvimento de inteligência emocional. Por isso que é tão legal a gente ficar falando, né, dos sentimentos, porque a gente não tem espaços onde a gente fala dos sentimentos, né? Eu nunca sentei numa roda para falar dos sentimentos, a não ser quando eu comecei a estudar comunicação não violenta e outras abordagens que eu estudo. Então, assim, e a gente não tem espaços para isso, por quê? Porque a gente está no nosso mundo capitalista, está correndo, está todo mundo correndo atrás do dinheiro, e a gente não consegue sentar para falar da gente, dos nossos sentimentos. Então, acho que essa é a importância da gente falar de tudo isso, né? Porque tem tanto detalhe para a gente falar quando a gente está falando aqui da vergonha, e aí parece que cada sentimento também tem esses detalhes. Então, olhando de novo para a vergonha, o quanto que esse lugar de eu preciso de ajuda, mas eu estou paralisada,
o quanto que é importante as outras pessoas que estão do lado perceberem, né? Principalmente quando a gente está falando de uma violência doméstica, né? Antigamente tinha aquele ditado falando assim, em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Agora já mudou, ainda bem, por quê? Porque a pessoa não consegue sair daquele lugar, né? E eu queria trazer aqui, além desse tema que é super importante e é muito pesado que a Lê trouxe em relação à violência doméstica e a violência com criança e tudo mais, também entra aí na coisa da vergonha também, estupro, né? Quando a gente fala de estupro, o quanto que é vergonhoso uma mulher ir lá e falar que ela foi estuprada, mesmo porque a hora que ela fala, alguém vai falar assim, eu não, imagina, não era isso, você estava querendo e não sei o quê. Então, nossa, gente, dá para fazer várias lives falando sobre isso. E eu vou falar de outras vergonhas aqui. Eu comecei falando da vergonha de falar inglês, mas os mais light é o quê? Gente, tem uma vergonha que é super comum, que é a vergonha de falar em público. Se você coloca no Google, vergonha de falar em público, é uma super vergonha que a galera tem. Eu também, inclusive. Vergonha de errar, né? Eu erro, aí eu tenho vergonha porque eu fiz alguma coisa errada. Ah, gente, tem uma vergonha. E a vergonha dos adolescentes, né? Da galera ali. Aí tem um monte de vergonha, né? Tem vergonha que o pai vai buscar na escola. Eu tinha uma vergonha que era muito engraçado. Eu estava na boate, quando eu tinha uns 14 anos, e a minha mãe ia de pijama, ou de pijama, ou ela entrava com uma roupa branca, assim, que ela parecia mais do que tudo dentro da boate, assim. E aí eu fugia dela, né? Então, assim, tem essas vergonhas também dessa fase, né, da adolescência que é interessante a gente trazer aqui também para a live. O que mais que eu queria falar para vocês aqui? Gente, tem uma coisa que é muito interessante que fala no livro da Brené Brown, que é o seguinte, quando a gente fala da vergonha, é como se a gente tivesse derretendo ela, assim, sabe? Então, assim, uma das coisas que é muito importante da gente fazer é falar sobre os nossos sentimentos, principalmente da vergonha. E eu acho que tem uma coisa que alguém já falou aqui que eu queria pontuar, o quanto que a vergonha, ele é um sentimento complexo, né? Porque acho que vem um pouco também do que a Paula trouxe, de que ele vem dessa construção social, e vem também um pouco, eu acho que do que a Lê falou, de que os animais não sentem vergonha, né? É o ser humano que sente vergonha. Então é muito importante a gente falar sobre isso que é tão complexo. E quando a gente, eu acho muito gostoso, né? Quando a gente começa a falar da vergonha e leva ela para um lado mais, quando dá, né? Quando não é uma coisa muito grave, da gente levar para o lado da brincadeira, porque a gente acaba falando da situação, e aí a gente ri da situação, aí traz mais leveza, e eu acho que a gente também acaba identificando que ela é humana, que todo mundo sente, e às vezes aquela situação que a gente passou, aquela vergonha, que a gente sente vergonha, outras pessoas também passaram. E às vezes não é aquela vergonha que a gente passou, mas são outras. Então, assim, o quanto é importante a gente contar sobre isso, né? Dessas mais leves, digamos assim, não estou falando dessas vergonhas relacionadas à violência doméstica, nem com criança. E é isso, assim, o quanto que é importante a gente falar e a gente se identificar como humanidade aí na vergonha. Acho que é um pouquinho do que eu queria trazer. Igor, posso passar a bola aí para você? Pode. Nossa, é tanta coisa, né? Então, essa coisa da vergonha de falar em público, dessa coisa da exposição das mídias, né? Super, super rola comigo. Teve uma live que eu tentei abrir, aí caiu uma vez, caiu duas. Aí eu não sabia o que falar, porque enquanto eu tô pensando, né? Tipo. E aí, nossa, muito, muito difícil, né? E aí me vem o quanto parece muito para mim que a vergonha é um sabor de medo. E que ela tem essa função muito de proteger, de me proteger e às vezes de me deixar em um lugar de segurança, né? Então, por exemplo, se eu, né, sinto essa vergonha que eu tenho, né, de estar aqui com vocês hoje, e cedo falar, não vou entrar na live, beleza, eu fico numa situação de relativa segurança, né, porque eu não estou me expondo a errar, a falar alguma coisa errado, né, e enfim. Então parece muito que é isso, que é esse sabor de medo, e como vocês colocaram, né, principalmente a Paulinha no começo, um sabor de medo que
ele é temperado por essa coisa das imposições sociais, ou daquilo que é esperado, ou daquilo, né, da coisa das expectativas, né? E aí entra para mim essa coisa também de como como a vergonha é usada, né, ou a imposição de vergonha, como ferramenta de controle social também, como nesses exemplos que vocês trouxeram, né, da advogada, enfim, dessa questão da dificuldade, às vezes, de você relatar um abuso ou uma violência doméstica, ou a própria questão do estupro, né, da violência sexual. E olha que coisa maluca, né? Porque, ao mesmo tempo, eu percebo nessas situações em que a vergonha impede a pessoa de trazer a questão da violência, de uma certa maneira, manter também uma segurança dentro daquela dor, mas que me protege de sofrer novamente aquela dor. Quando a própria expressão da dor, eu trazer aquilo, pode ser uma coisa que vai me gerar mais dor. Porque, como a Letícia falou, você sofreu violência doméstica porque você estava com esse cara, como é que você não sabia que ia acontecer? Né? Ou aquela coisa que as pessoas relatam das delegacias da mulher, em que era para ser um local de acolhimento e que muitas vezes acaba sendo um local de retraumatização ou de colocação de mais violência, né? Então, como essa coisa, esse tempero social da vergonha vira também ferramenta de opressão, né? E como é importante a gente olhar, então, eu estou sentindo vergonha nesse ponto, e aí qual é a imposição que às vezes está acontecendo aí, né? E às vezes, aquilo que eu sempre trago também, se eu estou em um grupo privilegiado, será que eu expressar um julgamento em relação a uma situação não vai servir para reforçar uma situação de opressão, ou às vezes aumentar a violência que aquela pessoa já está sofrendo, né? Então, esses são alguns aspectos. E aí, essa coisa do antídoto, né? Como é que a gente lida? Essa coisa da aceitação integral, né? Isso que vocês falaram antes de, né? Quando a gente fala sobre a vergonha, ou quando a gente passa vergonha junto, a gente percebe, eu não estou mais sozinho, né? Tipo, tem essa pessoa aqui junto comigo. Então, como parece que o antídoto para isso é a coisa do apoio, né? E aí, se eu quero apoiar, entrar nesse lugar de aceitação integral da pessoa, né? E aí a gente volta naquela live que a gente fez antes, né? Sobre apoio, sobre, né? Mais voltada a questões familiares, né? Como é importante a gente perceber. Se eu percebo que a pessoa está numa situação envergonhada, né? Que dá para perceber que às vezes ela está com vergonha, de que maneira eu posso criar um ambiente para que ela se sinta acolhida, né? Porque parece muito isso, que quanto mais acolhimento e mais apoio eu sinto, mais dissolve, parece que essa vergonha, né? Então, e aí eu celebro às vezes assim que eu tentei fazer um vídeo para a gente postar e fazer divulgação, ou aqui, né, abriu a live, caiu, e o apoio que eu recebi de vocês, do Pedro também, não, é isso aí, devagarinho vai, tal, né? É desse jeito que a gente vai superando, né? Com esse apoio mútuo. E acho que é o mesmo jeito também que a não violência propõe para a gente olhar para essas opressões e essas estruturas que machucam tanto. É a gente se apoiando, criando sistemas de apoio entre a gente que vai permitir que a gente consiga ir além e às vezes superar essas situações em que a vergonha é usada como ferramenta de controle social mesmo, né? Eu acho. Vai lá, Paulinho. Nossa, muito importante isso que você trouxe, Igor, porque inclusive tem algumas coisas que, né, só antes eu queria trazer um outro ponto, mas queria comentar isso que você trouxe, porque inclusive as pessoas elas são levadas por essa vergonha a tomarem atitudes que elas não tomariam se talvez esse tipo de vergonha não fosse imposta. Aí eu vou dar um exemplo que foi o que eu pensei, que foi essa questão da estética feminina, né? Por exemplo, raspar o pelo debaixo do meu braço é considerado nojento, é uma vergonha. Então, né, eu preciso raspar, né? Eu preciso tirar aquele cabelo, porque senão, que absurdo, que vergonha de estar com aquilo ali sendo mostrado, né?
Se eu vou na praia, né, os pelos da minha virilha têm que estar sumidos, né? Ou alourados, ou qualquer coisa parecida, né? Tipo, tem várias pequenas questões sociais que vão sendo impostas e que essa vergonha, ela vem justamente disso que eu tinha falado antes, né? De que você reiterou agora, né? De que aparecer sem maquiagem em tal lugar. Nossa, que vergonha, a pessoa tá vendo a minha olheira. Gente, e olheira não temos todos nós. Estamos trabalhando horrores, né? E dormindo pouco e muito tempo de tela. É isso que dá olheira. Olheira é a consequência de estar aqui. E aí eu tenho vergonha disso, né? Então, né, é complicado pra caramba isso. Como que isso não é exatamente como você disse, um instrumento de controle social. E aí a gente tomar consciência disso, talvez seja um dos caminhos possíveis para a gente realmente ter um pouco mais de escolha em relação a isso. Eu realmente quero, né, depilar o meu sovaco, digamos, né, voltando nesse exemplo. Eu realmente quero, isso daí é realmente importante para mim, é algo que faz sentido para mim. Aí se conecta com o que eu queria falar, que é essa questão do meu foco, se ele está interno ou se ele está externo. Né? Se eu estou fazendo algo porque eu acho importante, ou se eu estou fazendo algo por medo de ser rechaçada pelas outras pessoas. Né? Quando a imagem que eu estou passando é mais importante do que o que eu sinto, é mais importante do que aquilo que faz sentido para mim. E aí, por isso que eu acho que essa questão do adolescente é tão forte, né? Porque é um momento que você está formando a sua personalidade, que você quer muito ser aceito, que você está tomando consciência de si, saindo daquela fase meio super espontânea da infância, e você está entrando no mundo dos adultos, entre aspas, né? E você tem que pertencer a algum lugar ali. Você tem que se encaixar em algum lugar. Se todo mundo te excluir, é que nem a gente sempre fala, né? É a morte, né? Dos tempos dos tempos das cavernas, né? Você ser jogado para fora da sociedade. Então, eu acho que essa inclusive uma das coisas mais importantes, assim, né? Porque quando eu percebo que quando as coisas fazem sentido para mim, eu me importo menos com o que as outras pessoas vão achar. E aí eu fui achando esse lugar de fazer sentido para mim só quando eu fui ficando mais velha. Só quando eu fui, né, tendo esse lugar assim de dar uma amadurecida e de começar a falar, cara, não me interessa se eu perder esse amor. Isso é muito importante para mim. E eu quero fazer mesmo que as outras pessoas não aprovem completamente, né? Ou que algumas pessoas não aprovem. Então, acho que é um pouco sobre isso. Se você ler. Essa coisa da adolescência é muito forte, né? Porque é a etapa da vida em que a gente tira o nosso referencial da nossa família de origem e passa a colocar mais no social, né? Em que a gente realmente começa a olhar para fora. E aí a importância dos nossos grupos, os quais a gente faz parte, começa a ficar bem forte, né? Fica bem, bem grande. E assim, acho que uma coisa que me vem, né, que eu acho que é interessante, assim, das vergonhas que a gente passa na vida, né? As coisas, tipo, alguém comentou aí, né, da crítica, as críticas que a gente recebe, como a Eliane Peraza aqui, tá comentando das críticas que a gente recebe na infância, que a gente se sente muito julgada, a gente sente muita vergonha. A Eliane também comentou esse negócio da desonra, né, que até outro dia, para os homens, era lícito, por exemplo, o feminicídio. Matei porque peguei ela na cama com outro homem. Se foi no domínio da violenta emoção, isso era um atenuante a ser considerado. Às vezes chegava a ser absolvido o cara por essa violência, porque, né, lógico, o homem tem que defender a sua honra. Né? Tipo, honra era um privilégio masculino, né? Enfim. E aí, acho essas coisas todas muito interessantes de olhar. Eu lembro, por exemplo, que quando eu apanhava em casa e ficava marcado o corpo, eu tinha vergonha de mostrar a marca. E eu pensando aqui, de onde que vem essa vergonha? E, tipo, vem primeiro do fato de que, às vezes, as pessoas riem, lá, apanhou. Por que é engraçado uma pessoa ter apanhado? Eu tô aqui tentando entender, não dizendo que tá certo ou que tá errado, mas porque existe o mecanismo social de riso, né? Acho que muitas vezes vem desse lugar de querer estar no lugar da pessoa que não sofreu a repressão,
E aí você olha, você também aponta para quem sofreu essa repressão, né? Talvez, não sei, talvez coloque a gente mais no lugar de adequado quando a gente olha a inadequação do outro. Mas também existia em mim uma coisa, pensando agora, de que eu sou uma pessoa que alguém trata dessa forma. Era como se o desamor que eu sentia ficasse ali nítido na minha pele e ficasse exposto para todo mundo ver. Né? Que alguém me trata assim, ou que eu sou uma pessoa indigna a ponto de ser tratada dessa forma. Acho que tem uma coisa, isso. Tem até um filme ruim, tá? Como é que era o nome? Sei lá, um desses filmes. Eu gosto de ficção científica, mas esse em particular não era muito bom. Mas tinha uma pessoa que não era humana, mas que ela era todinha marcada. Toda vez que ela fazia alguma cagada, as pessoas iam e marcavam ela. Tipo uma escarificação, assim, sabe? Tipo assim. E ela tinha as costas todas marcadas. Então era como se cada cagada que ela fez, ela carregasse no couro dela. E ela era uma vergonha para ela, para a família dela, enfim. E eu acho isso muito forte, sabe? Porque acho que é isso. Né? A marca de uma surra é muito a marca da sua indignidade como criança, como adolescente, como pessoa, né? Enfim, como isso é forte. A questão do abuso sexual também vem muito, especialmente abuso sexual na infância, especialmente quando existe uma resposta sensível do corpo de prazer e você não sabe o que fazer com aquilo e sente que você tem aquele negócio do jogo da culpa e da vergonha, né? E eu tô trazendo tudo isso por quê? Porque são vergonhas que a gente sente de uma coisa que outra pessoa veio e fez com a gente. Né? E eu acho isso tão interessante. Como é diferente a vergonha da culpa? Quer dizer, no caso do abuso sexual é uma coisa mais complexa, porque tem essa sensação, às vezes, de ter participado, mesmo que você tenha sido submetida a isso. Né? O que é, inclusive, muito comum. É um dos motivos pelos quais, muitas vezes, as crianças e adolescentes que passam por abuso não falam nada, porque como existe uma resposta de prazer, sentem que eles não podem dizer, não, porque eu gostei, invento na cabeça que, sabe, na verdade, enfim, é uma situação de abuso. É super complexo. Mas, né, o que me faz, na vergonha, eu ter vergonha de algo que outra pessoa fez comigo, e eu acho que me vem muito essa questão de me sentir indigna, e isso parecer que eu sou menos digna de respeito, cuidado, carinho e aceitação, porque outras pessoas se permitem me tratar dessa forma. Então, quando uma pessoa grita comigo na rua, por exemplo, se eu estiver sozinha, às vezes é mais fácil para eu conseguir lidar sem dar uma resposta à altura, sem gritar um palavrão de volta, simplesmente perceber que tem alguma coisa acontecendo naquela pessoa. Né? Se eu estou no supermercado com uma criança que está gritando, às vezes é mais difícil de lidar com isso do que uma criança que está gritando em casa. Se ela está gritando em casa, às vezes eu sinto que eu tenho um super espaço emocional para sentar com ela e perceber que tem alguma coisa acontecendo e esperar aquela tempestade passar junto com ela. Mas quando eu estou ali em público, sendo julgada por todas aquelas pessoas, o peso de todos aqueles olhares, às vezes, diminui o meu espaço emocional para lidar com o que está acontecendo com aquela criança, com amorosidade, com compreensão, com carinho. Né? Enfim. A Tânia também trouxe aqui um comentário bacana. Estou vendo se alguém gostaria de comentar a respeito. Ela está falando da vergonha que a gente sente quando sou elogiada, paquerada à vista. Eu posso dar uma palhinha só? Para mim, vem assim. Muitas vezes, para mim, né? Eu, Letícia, porque eu sou a pessoa que sente vergonha o tempo inteiro. As pessoas falam, como é que você faz que você é tão assim, né, sem vergonha? Eu não sou sem vergonha, eu sinto vergonha o tempo inteiro. É só que eu sinto tanta vergonha. E é que nem quando você toma muito veneno todo dia um pouquinho, e aí, tipo, você tá meio que acostumado. Às vezes fica horrível, mas na maior parte do tempo, eu tô ali, tipo, eu tô aqui, tô passando vergonha e tá tudo certo, entendeu? Tipo, assim, a minha vida é vergonha. Então, tá tudo bem. Eu sento com a minha vergonha, eu levo um lero com ela e ela não fica me sufocando o tempo inteiro, porque eu troco uma ideia com ela, basicamente isso. Mas quando uma pessoa me elogia e eu sinto vergonha, é porque parece que existe em mim, assim, uma sensação de medo, assim, de que, tá, e o que, sei lá, eu te agradei, eu tenho em mim, tipo, um cachorrinho que fica abanando o rabinho, ai, que bom, você gostou, e aí, tipo, um terror de você virar pra mim, agora eu não gostei mais, eu, tipo, sabe? Então é uma coisa assim, é como se todo o poder estivesse na mão da outra pessoa, é uma coisa assim, sabe? Então é uma espécie de medo, não sei como é que é pros outros, pra mim é um negócio assim. Sério? Ou Igor, né? Eu queria pegar a bola porque veio muito para mim, né? Quando você estava fazendo essa contraposição entre a culpa e a vergonha e como essa coisa da vergonha, né? A partir de uma coisa
que uma pessoa fez, né, e que causou em mim um machucado, enfim. Parece muito para mim, de novo, aquele papo que a gente teve lá na outra live sobre a potência ou impotência. Porque, assim, aquilo, eu fui abusado e não tive como resistir. Fica mais a vergonha do que a culpa, justamente porque acho que fica esse medo de que vá acontecer de novo e que eu não tenho o que fazer a respeito disso. Então eu tô perdido, eu tô completamente entregue, assim. E aí acho que entra essa coisa, de novo, da vergonha que às vezes quer cuidar de segurança, né? E aí eu não quero nem falar, nem nomear, nem pensar a respeito daquilo, com medo de que venha acontecer de novo e eu não tenha o que fazer, não tenha poderes para, né, para contrapor essa violência que vem infligida sobre mim, né? Então fiquei nessa reflexão aqui, por isso que eu quis pegar o gancho rapidinho. E outra coisa, essa coisa que a Tânia trouxe também, né? Para mim é muito medo, assim. Eu sou essa pessoa que sou muito envergonhado, para mim muito difícil essa coisa toda de flerte, né, e tal. E acho que é um pouco disso que a Letícia falou. Fico com medo de, não sei o que fazer agora, ou, né? Mas parece que é de novo esse sabor de medo, assim. Agora, não sei se exatamente se é um medo da expectativa, né? Quando você fala do elogio, a pessoa te viu fazendo aquilo, agora eu vou ter que continuar performando daquela maneira, né? Mas de todo jeito vem essa coisa do peso de novo, né? Como o sentimento de vergonha, ele traz um peso, assim, para mim, e eu não consigo mais atuar com leveza e tranquilidade, né? Parece muito isso, assim. Eu posso fazer um complementozinho que me veio agora, dessa coisa da vergonha de ser elogiado. Teve um dia que eu estava fazendo um curso com as pessoas e o meu celular tinha acabado a bateria e eu não tinha como carregar. E eu fiquei sem o celular. E eu lembro que eu senti uma vergonha naquela hora, das pessoas me verem olhando para elas. Porque eu não tinha o celular para esconder a minha cara. Então, né? Então eu não tinha nada. Então eu não sabia para onde olhar, eu não sabia o que fazer com as mãos, eu não sabia o que fazer. Mas principalmente eu tinha vergonha de as pessoas me verem olhando para olhando para elas. Era como se assim isso fosse denunciar o meu interesse nelas, assim, o quanto eu queria conversar com elas, ou alguma coisa, o quanto eu queria conexão. Então me vem assim que talvez quando uma pessoa faz um elogio, às vezes eu já senti isso. A minha reação vai denunciar o quanto eu estou contente com esse elogio, o quanto eu gosto dessa pessoa, ou o quanto aquilo é importante para mim, sabe? O quanto. Então é uma espécie de vulnerabilidade. Que nem no sexo, sabe? Tem muitas coisas, tipo assim, a vergonha vem muito no sexo. E acho que um dos motivos dela vir tanto no sexo é porque mostra coisas tão absolutamente vulneráveis do nosso desejo, do nosso querer de dentro da gente. E aí é difícil não sentir vergonha, porque essa é uma proteção, né? Não, vou esconder isso daqui. Se você julgar isso, vai doer muito. Né? Porque isso aqui é muito importante para mim. Então, enfim. Dani, desculpa atravessar você. A Dani tá. Eu caí, a Dani travou. Acho que. Não, parece que a Dani e o Igor caíram. Sim, te escuto. Você me escuta, Lê? Beleza. Eu vou dar uma comentada nisso também. Me parece que tem essa questão da vergonha quando a gente está nesse lugar do sexo, porque eu acho que é um dos lugares exatamente mais vulneráveis que você tem na sua vida. E que, inclusive, para você sentir prazer, né? Na minha visão, você tem que relaxar, você tem que se entregar para outra pessoa. Você tem que mostrar partes de você e reações suas que poucas pessoas do seu convívio veem. Então, como, né? Como que você... isso que você reprime o tempo todo, como é que você solta isso do nada, né? Em um determinado momento? Então, acho que essa é uma das complicações, assim, dessa questão do sexo, né? Da gente não poder manifestar isso hora nenhuma. Você não pode demonstrar nenhum tipo de comportamento e nem parte do seu corpo. E aí, do nada, uma pessoa tem que ver. E aí você tem que ficar ali relaxado e tranquilo e super solto. Gente, difícil, né? É uma coisa que você tem que ir trabalhando, não é algo que vai ser
um estalo de dedo que vai fazer, né? Então, acho que essa vergonha, ela vem muito, para mim, assim, relacionando com isso também. E você, Dani, ia falar e Ô, aí caiu. gente, a Tânia é tão querida que todo mundo quer comentar o comentário dela, né? Então eu vou comentar e já vou fazer na rodada eu ia falar check-out, mas é a saideira da live. Então, assim, é, agora sumiu o comentário da Tânia aqui para mim, mas para mim, quando eu li o comentário da Tânia, fez muito sentido para mim falar um pouquinho do quanto que existe um dilema na minha cabeça, que é assim, ó. Eu quero muito ser valorizada, reconhecida, elogiada, é uma coisa gostosa, né? Só que quando acontece, dá um dilema aqui, porque eu falo assim, é muito difícil quando o holofote vem pra gente. E eu acho que isso tem a ver um pouco com. Eu acho que é isso, né? Que pode ter isso. Tem muito a ver com. Sabe quando você é criança e aí você está se mostrando e alguém fala assim, ai, como ela é metida, ai, como ela é. Ai, como ela é. Eu coloquei aqui, né? Como ela é exibida, como ela é não sei o que, ela quer aparecer. Sabe, tem uma coisa assim, quando a gente é criança, eu era toda exibida. E aí, hoje em dia, quando alguém elogia, aí você tipo abaixa, não é tanto assim, menos. Então eu acho que tem um dilema dentro da gente que pode acontecer isso, sabe? Pode ser por conta disso. Que aí, não sei, o Igor falou um pouco da coisa do paquerada, mas eu tô focando um pouco nessa coisa do quando eu sou elogiada, principalmente quando tem outras pessoas perto, eu fico com mais vergonha ainda. Quando é um a um, já dá uma vergonhinha. Agora, quando tem uma plateia, aí eu falo, ai, não, não fala isso, não, não é tanto assim. Eu acho que tem a ver com essa conversa quando a gente é criança, a galera fala, não, não seja tão exibida assim, é feio ser exibida e não sei o que, né? Então, acho que tem a ver com isso também. Gente, eu vou deixar aqui as dicas da live, então. Minha dica. E eu acho que a gente já falou um pouco das dicas, mas é que é muito interessante. Eu estava num atendimento hoje aqui e apareceu uma situação onde a pessoa estava com muita vergonha. E tinha sido de uma frase que ela falou. Ela falou uma frase e ela estava com muita vergonha dessa frase que ela falou, porque outras pessoas comentaram também dessa frase. E aí, um dos exercícios que a gente fez, que foi muito bacana, foi o exercício de autoempatia, de olhar para essa frase e de entender o que está por trás dessa frase. O que ela estava sentindo, o que ela estava tentando cuidar quando ela falou aquela frase. Gente, e aí eu vi na carinha da pessoa que até mudou assim eu falei, ufa, porque ela mesma não estava entendendo o que ela falou aquela frase. Ela queria não ter falado aquela frase. E aí, quando ela entendeu o que está por trás daquela frase, o que era importante para ela mesma falou: ah, gente, essa frase não é tão ruim assim. E aí foi muito interessante assim a mudança de perspectiva. Então, eu só queria lembrar que o nosso trabalho aqui, o que a gente faz dentro da Colar da comunidade, a gente não muda o planeta, assim, diretamente, mas quando a gente muda o nosso olhar, a gente consegue primeiro empatizar com a gente, com aquilo que a gente fez que não foi socialmente, digamos assim, atendido, e a gente começa a também poder contar para as pessoas o que estava por trás daquela frase, o que pode ressignificar e aumentar a conexão nossa com as outras pessoas. É claro que isso eu estou falando de um caso pontual, onde essa vergonha surgiu de uma frase, né? Não é tão complexo assim quanto esses outros casos que a gente trouxe aqui na live. Mas então fica a minha dica aqui. Se você tem interesse de trabalhar esses temas, de trabalhar essa musculatura emocional, a gente tem uma comunidade chamada Colar. Então vai no nosso na nossa bio tem o link ali da Colar e tem outros links maravilhosos aí que o pessoal vai contar para vocês também. Então, passando a bola para. Deixa eu ver. Eu perdi aqui o fio da meada que eu caí. Acho que passa para o Igor, que está ali com uma cara contente que caiu também. Igor, então, considerações finais e dicas? Considerações finais, dicas, convites. Só comentar isso que eu trouxe no chat, né? Isso que a Dani estava falando do elogio, né? Eu, boa parte da adolescência, estudei em escolas em que
eu tinha destaque por conta do desempenho e isso gerava um isolamento, assim. Muitas vezes eu me sentia não pertencente. E aí acho que esse é o outro lado da coisa, né? Alguma coisa que às vezes destaca a gente da coletividade, seja através de alguma coisa, entre aspas, negativa, que nem a gente estava trazendo antes, ou positiva, né? Colocando bem entre aspas, porque positivo e negativo é julgamento, né? Vai muito do nosso olhar. Também pode gerar vergonha justamente porque são coisas que podem estar levando a gente para longe do grupo, né? E aí vem para mim a dica que eu queria deixar, que é buscar espaços onde eu me sinta pertencente, onde eu possa falar da vergonha e sinta que tem esse acolhimento para minha vergonha. Porque é aquilo, a vergonha, como todo outro sentimento, como a gente já trouxe antes, não adianta, quer dizer, a gente pode tentar jogar para debaixo do tapete, mas ela vai acabar voltando, né? Então, algum momento a gente vai precisar lidar com ela e entender bem do que ela está querendo cuidar para que a gente queira que ela processar, né, esse sentimento dentro da gente. E isso a gente faz buscando apoio, né, e tendo esses espaços onde a gente consegue se sentir plenamente acolhido mesmo nessa vergonha, né? E aí vem o convite para nossa comunidade, como a Dani trouxe, né? As inscrições estão abertas agora o tempo todo, você pode entrar a qualquer momento, tem os encontros semanais, tem o fórum onde você pode trocar, pedir escutas, né? E tem os pares empáticos que as pessoas trocam toda semana e se organizam para se escutarem. Então, são esses momentos assim para nutrir esse acolhimento, esse pertencimento que pode ajudar a lidar com a vergonha, né? Então, acho que é isso que eu teria de deixar aí de considerações finais. E aí, acho que eu passo para a Paula. Pode ser. Gente, tem uma frase do Paulo Freire que a frase que a Dani falou me lembrou muito. Nossa, que é essa coisa da... Eu até peguei aqui, né? Educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas. As pessoas transformam o mundo. E eu acho que é isso. A gente aqui na Colar, a gente faz esse movimento de dar apoio e, de certa forma, emancipar as pessoas, permitir com que elas tenham mais possibilidade de transformar as próprias vidas e, desse jeito, transformar o mundo. Então, acho que isso é uma coisa muito legal. Então, acho que a minha dica é eu olhar para as minhas vergonhas, né? Acho que vocês já falaram um pouco disso, né? Mas aí, dizendo mais explicitamente, assim, dessa questão de... Eu tô com vergonha de quê? O que exatamente está importante para mim aqui de cuidar? Qual que é a questão, né, que está me incomodando, que eu estou apreensiva de demonstrar para as outras pessoas e que então eu gostaria de cuidar de outra forma? Acho que essa questão de olhar para a própria vergonha, ela já diminui um pouquinho essa vergonha, né? Porque a vergonha a gente finge que não tem, a gente não olha, que nem a gente falou aqui hoje, né? A parte da live inteira, né? Ela é uma coisa que ela se mantém no escuro ali, né? Se você joga a luz em cima da vergonha, a vergonha ela começa a desaparecer, se dissolver, como a Letícia disse. Então, esse movimento mesmo de você abrir espaço para partilhar e trocar as suas vergonhas. Acho que eu repeti um pouquinho o que a Dani e o Igor falaram de um outro jeito, mas é um pouco disso. E você, Dani? É isso mesmo, né? Eu acho que não tem como não repetir, porque a dica é basicamente essa, né? Quando a gente foge da nossa vergonha, ela vira um monstro que engole a gente e tira a gente de onde a gente está, né? E impede a gente de estar presente, enfim. É aquilo que eu falei, eu tô sempre com a vergonha aqui do lado. Ela é minha, então ela fica comigo, né? Ela fica maior ou menor, mas o que me ajuda a lidar com ela é pensar mesmo nela, pensar no que eu queria ter feito, então. Do que eu tô com tanto medo? Qual que é a pior situação possível, né? E aí, conversando com essa menininha assustada dentro de mim, né? E dando colo para ela. Acho que, principalmente a dica que o Igor deu, da gente encontrar espaços onde a gente se abastece de aceitação e acolhimento com todas as nossas vergonhas,
É algo que ajuda a gente a ir para o mundo que às vezes ri das nossas marcas de cintada e dá de ombros e falar, pois é o que eu tenho, é assim que eu estou nesse momento, sim, né? Porque o mundo não vai parar de rir das marcas de cintada, e quando o mundo faz isso, ele não faz isso porque ele é mau, ele faz isso com reação, enfim, vai acontecer, né? É o que eu consigo fazer quando isso acontece que faz toda a diferença, né? Se eu consigo lembrar que é sobre o que aconteceu comigo e não sobre mim, não sobre o meu valor como ser humano, né? Essa é a minha fortaleza. Mas isso é muito difícil de fazer sozinha. Por isso que espaços como a Comunidade Colar, os nossos cursos também, né? Que nesse momento já está rolando que é a Jornada da Comunicação em Família. Logo mais a gente vai trazer outras edições. Mas o que a gente busca fazer é justamente isso. Eu prefiro não dizer que a gente emancipa as pessoas, mas que a gente abre espaço para que elas busquem o que elas precisam emocionalmente para elas se emanciparem. Né? Que é uma coisa que faz sentido. Eu vi que tem um pedido aí da Eliane Peraza, que muito obrigada, Eliane, pela participação toda, da gente fazer uma live sobre escuta empática. Eu acho que super vale a pena, sim. A gente fazer assim até demonstrações e tudo mais, que eu acho que seria muito bacana, para ver que a escuta empática ela está longe de ser algo passivo, ela é uma sustentação ativa de um espaço de estar, e por isso que ela é tão transformadora e tão mágica, né? E eu queria também ver com vocês se a gente não podia fazer uma live sobre sexo, gente. Porque a gente falou um monte de vergonha aqui, mas a gente só falou de sexo um pouquinho. Poxa, sexo é um dos lugares que a gente mais sente vergonha e culpa e não sei o quê. Você sente mulheres, a questão do corpo, né? Enfim, eu queria ver com vocês se a gente não podia já escolher de próximo a gente falar do sexo. O que vocês acham? Ou a gente conversa um pouquinho mais antes de soltar o tema, pode ser também. Eu fiquei com vontade de falar de sexo, não posso. Por mim vai. A gente vai mudar o horário? A votação no chat está ótima, a galera já está aprovando lá. Sexo, vamos falar de sexo. A próxima vai ser às 11 da noite. Acho que o nosso público não é muito tá de boa. infantil, então acho que pode. Acho que tranquilo. Tem que tomar cuidado pro Insta não derrubar a live, né? Nossa, é verdade. Precisa ver isso. Precisa ver isso. Ô, gente, só lembrando que as nossas lives, elas estão acontecendo 2 vezes por semana, às segundas e às quintas-feiras, às 18 horas da tarde. E a gente solta o tema daqui a pouco, a gente decide aí qual vai ser o tema da próxima. Então, gente, coloca os pedidos aí de temas para a live que vai ser muito legal. Já estamos com sexo, escuta empática, tá quase junto. O que mais? Se alguém mais quiser fazer pedidos aí nos últimos minutinhos da live. O que mais? A gente esqueceu de falar alguma coisa, gente? Tem um grupo de WhatsApp, uma lista de transmissão, na verdade, para quem quiser acompanhar as nossas lives, os temas, os cursos, saber da Colar. Então, entre aí na nossa lista de transmissão, que também está na bio. E se você gosta de podcasts, essas lives elas estão virando podcasts, e aí você pode escutar a gente enquanto você está fazendo uma outra coisa, que é muito legal também para quem gosta aí de podcast. Então, fica a dica aí para você entrar lá no Spotify, procurar a gente, seguir a gente lá no Pode Colar, e aí você pode assistir vários episódios, inclusive o episódio do O Palmeiras da Vergonha, que eu indico, tem tudo a ver com essa live aqui. Vai lá agora ouvir, é um podcast pequenininho que você vai gostar, eu acho. Depois você me conta se gostou, hein? Texto da Letícia Penteado, muito bom. Falou, gente. Até a próxima. Obrigada. Vambora. Abraço. Um abraço, Beijos. gente. Obrigada. E falem pra gente em private Obrigada. o que vocês gostariam de ouvir da gente também. A gente escuta em todos os canais, então vocês podem mandar lá no Spotify ou aqui na Equipe Colar. Eu queria ouvir vocês falando de tal coisa ou de tal coisa e a gente... Eu vou postar essa live agora. Comentem lá, pessoal. Vai ser um prazer atender os pedidos de vocês. Um beijo.